Hoje eu vou falar como enfrentar o medo. Quem é que não tem medo? Não é verdade? O medo é uma emoção que todos nós sentimos, todos nós experimentamos em algum momento. Então, hoje nós vamos falar sobre como enfrentar o medo. Vamos falar também um exercício para trabalhar esse medo. Vamos lá então? Eu sou Rônia Campos e essa é a proposta do vídeo de hoje. Então, como eu disse, o medo, ele é uma emoção que todos nós, em algum momento de nossas vidas, já experimentamos. É o medo de um avião, sabe aquela família que as pessoas, todo mundo viaja, fica só um lá porque tem medo de voar, né, de andar de avião. Tem pessoas que têm medo de insetos, de barata, há medos para elevador, tem medos da escada rolante, tem medo de uma entrevista, tem medo de água, tem medo de fogo. Então são vários medos. Medo é medo, né? E cada um tem o seu medo. Mas tem uns que nós podemos trabalhar, porque o medo, qual a função do medo? O medo, ele nos paralisa. Então, o enfrentamento é uma das melhores coisas, a gente enfrentar esse medo, estar de frente para esse medo e para ele não nos paralisar. E uma forma de enfrentar esse medo é estar de frente com ele, é identificar o medo que a gente tem, dar nome para esse medo. Muitas vezes a gente tem um medo, sabe aquela quando você quer fazer algo e que vem aquelas frases curtas, do tipo, ah, você não pode, você não consegue, ah, não adianta. Só que muitas vezes esse seu medo você já até venceu ele, mas ele ainda ficou aí na sua cabeça. Ele vem lá do passado e fica ainda remoendo aí na sua cabeça. Então, identificar o medo, tomar consciência do medo, olhar para esse medo, ver se ele existe, se não é um medo lá do passado e a gente está pensando ainda que tem esse medo. De repente é um medo que você já passou e já tem, e já agora você já sabe vencer esse medo, você já aprendeu como persistir, como seguir apesar do medo, como seguir mesmo aprendeu a lidar com o medo. E outra forma que o medo nos serve, como eu estava dizendo, ele paralisa. Essa não é uma forma boa, mas o medo só paralisa. Mas ele tem também uma outra função que é de nos avisar, nos deixar em alerta quando tem um perigo por perto. Por exemplo, quem tem medo de água, né? Aí vai para um rio enorme, e a pessoa tem medo de água, não sabe nadar, tem medo de água. Esse medo é um medo que a pessoa não precisa de vencer. Se ela não tem necessidade de passar por esse rio, se ela não tem necessidade de entrar no rio e ela tem medo, esse medo para ela do rio, ela não precisa de enfrentar se ela não quiser. Mas tem uns medos que nos paralisa assim, na nossa pequena rotina do nosso dia a dia. Como, por exemplo, tem pessoas que deixam de fazer uma entrevista supondo que o pior pode acontecer por conta do medo. Fantasia histórias, conta várias histórias para si mesma e vai desencorajando de fazer, de se expor frente a outra pessoa, de fazer essa entrevista. E hoje nós vamos fazer um exercício para a gente olhar para esse medo, para olhar para esse, identificar esse medo, olhar para esse medo, para você continuar seguindo na vida, fazer o que tem que fazer. Muitas vezes também nós temos medo de fazer o que precisa ser feito. Temos medo do sucesso. Então, por isso que é importante vencer esse medo. Tá de frente, como diz, cara a cara com esse medo. Que é dessa forma que você vai vencer, vai enfrentar esse medo, vai estar encorajado para enfrentar esse medo. Eu vou estar fazendo aqui um exercício para nós estarmos enfrentando esse medo. Como eu disse, uma,
uma das formas de enfrentar o medo é identificar o medo, né? Nomear esse medo. Vamos colocar aqui. Aqui está você. E com esse exercício, você vai poder ter uma nova imagem para você carregar para você. Além de você fazer o exercício, você vai poder ficar com uma imagem diferente a respeito da sua coragem frente a esse medo. Esse medo vai perder o poder para você, você vai se empoderar frente ao medo. E então, aqui está seu medo, né? Aqui está você, aqui está você. Aí você vai identificar o seu medo, colocar o seu medo na sua frente e você vai conversar com esse medo. Que às vezes tem um medo, como eu estava dizendo, e a gente nem sabe que é um medo mesmo. A gente pensa que é medo, às vezes nem é um medo. É coisa só que você tá fantasiando para não ser bem sucedido, para não seguir aquela meta. Então aqui está você, vou deixar aqui. Acho que dá sim. Então aqui está você e aqui está o seu medo. Você vai então olhar para esse medo e vai dizer a ele: eu vejo você. Vocês viram? Cara a cara, frente a frente. Você ganha poder frente ao medo. Então, eu vejo você. Por muito tempo eu precisei de você. Estive confusa, estive com medo, mas hoje eu vejo você. Agora eu te vejo. E assim você vai falar com seus medos, porque é para você enfrentar o seu medo. E cada vez que você enfrenta seu medo, você vai ganhando força, vai ganhando poder. Olha como você vai ficando grande. E assim você vai fazer com todos os seus medos. E esse medo seu, ele vem para cá. Por quê? Porque o medo não tem como você excluir o medo, porque o medo faz parte. O medo faz parte, porque como eu disse, nós é uma emoção que nós humanos vivemos. E nós precisamos também, às vezes, de um pouco de medo ou de medo para algumas coisas. Por quê? Porque o medo, ele vai detectar um perigo à frente. É tipo um alerta, né? O medo. Então, aí esse medo, ele veio aqui para trás, ele veio para trás, a gente não excluiu o medo veio para trás, ele faz parte, só que ele não é mais um obstáculo, você consegue vencer, ele está atrás e você está na frente, está encorajado, está empoderado, porque olha como que você está ficando grande, cheio, com muitas forças. E assim você vai fazer com outro medo, com todos os medos que você tiver, aqueles medinho, medo é medo. Mas assim, só vamos supor que seja um medo que você tenha que cumprir, fazer uma meta, cumprir uma meta. E você não cumpre essa meta porque você está com medo de dar certo. Na verdade é esse, está com medo de dar certo. Só que a gente fantasia no medo e por medo de que vai dar errado. Aí você vai, porque todo medo, como eu disse que ele paralisa, nós precisamos como o medo paralisa, nós precisamos de promover uma ação agora, no seu presente, para você dar os seus pequenos passos para obter a sua meta, para vencer a sua meta. São pequenos passos que você vai dar para você cumprir a sua meta. De que forma? Você não vai ficar com seus pensamentos no passado, com os medos do passado, com as experiências negativas do passado, e nem você vai estar lá no futuro com as ideias, com a mente fantasiosa de que vai dar errado, com pensamentos catastróficos que nunca consegue, que não adianta. E dessa forma você vai conseguir aqui, agora, no seu presente, você vai conseguir já promover uma pequena ação para você vencer e seguir na sua etapa, na sua meta, tá bom?
Então, o que você vai fazer? Vou retomar. Você vai identificar o seu medo, vai conversar com o seu medo, né? Eu vejo você, você faz parte. Agora eu sei seguir, agora eu consigo seguir a minha vida. E dessa forma, você vai para a vida, leva o medo, né, para trás, porque o medo faz parte, ele não sai, ele faz parte, então ele vai, vamos dar um cantinho para o nosso medo, e cada vez que você trabalha o seu medo, você fica um pouco mais forte. E agora você consegue ir para a vida. Quando você faz promove essa pequena ação, você já consegue seguir. Você segue a vida já dando um pequeno passo para atingir a sua meta lá na frente. Ok? E dessa forma espero ter contribuído para você, que você enfrente o seu medo, que você faça o que precisa ser feito, estabelecendo uma meta e se fixando no agora, no seu presente. O que eu posso fazer? Qual é a ação que eu posso fazer aqui agora para eu atingir a minha meta? Sem fantasiar, sem tomando as medidas que precisar ser tomada, que de repente aparece até um perigo mesmo, né? Uma ameaça verdadeira. Se for, você vai também providenciar para tomar as medidas necessárias. Ok? Então esse foi o nosso tema de hoje, né? Para você enfrentar os medos. Espero ter contribuído e se inscreva no canal, deixe o seu joinha e acione o sininho, que toda semana tem vídeo novo. Beijo grande e até o próximo vídeo.